Fala aí, desenheiros, eu sou o Rubens Scarelli, sejam bem-vindos à Lives do Rusk. O tema de hoje é você vai pegar muito mais trabalho entendendo isso. Então a gente vai falar sobre as tendências de ilustração para 2023. Então é mais um apanhadão aqui, mais o que é uma opinião minha, mas também coisa que eu estou vendo por aí, tá? Então a gente sempre faz uma pesquisinha aí e eu de tudo que eu vejo, né? Eu vejo muitas ilustrações, acompanho muito o mercado. Então, eu tenho assim, né, posso dizer para vocês o que vai ser tendência e, né, além de tudo isso aqui, vocês têm que entender que tendências sempre estão mudando e sempre está surgindo novas tendências por aí. De repente, aí de um dia para outro surge uma tendência aí. Então, eu vou tentar deixar aqui algumas que eu tenho visto e que eu tenho reparado aí que está sendo pedido, né, pelos clientes, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho o que é tendência e por que é importante também você acompanhar as tendências, você conhecer sobre isso, tá? Isso aí vai fazer com que você consiga pegar mais trabalhos, tá? Conhecer tendências, saber o que os clientes estão procurando, tá? Então, é assim, mais ou menos assim, os clientes, eles olham tendências e eles querem que o ilustrador siga a tendência, né, no trabalho deles, tá? Então, ele quer que nós, ilustradores, olhemos para o mesmo lugar que todo mundo está olhando, tá? Então, esse aí é um indicador de tendência. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou, então, hoje vai ser também com slides, tá? Então, para mim mostrar um pouquinho as tendências, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que ou que os ilustradores estão fazendo por aí, tá? Mas você tem que entender também que você não precisa se basear totalmente em tendências, tá? A tendência é mais uma base e você pode dar uma adaptada aí na tua ilustração para fazer alguma coisa ali naquela tendência, tá? Então, a tendência, às vezes, não é só de ilustração. Às vezes é também de cores, de formas, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar, então, primeiro aqui, vou botar aqui um slide aqui para vocês. Coloque o slide aí, meu filho. Tá aí, ó. Então, vamos lá. O que é tendência? Uma tendência é um padrão ou direção geral em que algo está mudando ou evoluindo, tá? Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, né, você começa a reparar. Vamos pôr aqui como exemplo carros, né? Então, todo ano sai um carro, às vezes você começa a reparar ali que tem uma semelhança de formatos, né, de equipamentos que tem num carro, às vezes você vê em outros também. Então, a indústria automobilística também segue tendências, tá? Então, você vê ali que todo ano está mudando, eles estão aperfeiçoando, estão melhorando, tá? Com a ilustração é mais ou menos assim também, tá? Então, às vezes, a tendência surge de algum lugar isolado e acaba crescendo e todo mundo começa a olhar, né? Todo mundo começa a copiar e aquilo vira uma tendência. Tá? Então, existem vários fatores que fazem as tendências surgirem, tá? E às vezes é até complicado de você entender. Às vezes uma tendência surge do nada ou de um fato, de um evento ou alguma coisa. E por que é importante você saber sobre tendências, tá? Então vamos lá. Você vai dar direção à sua carreira. Tá? Então, quando você é ilustrador, você sempre tem que estar evoluindo. Então, às vezes, a evolução vai para o lado da tendência. Tá? Então, você tem que saber o que os clientes estão buscando. Isso é importante para você não ficar para trás. Tá? Então, ali também você acaba encontrando um estilo. Às vezes você começa a seguir uma tendência ali e você acaba criando o teu estilo. Você consegue, né,
através de experimentações e de conhecimento, você acaba moldando o seu estilo ou melhorando o estilo que você já tem, né, para uma coisa que fique bem alinhado para as tendências do momento. E às vezes, né, depois surgem outras tendências, você vai também ali modificando, sempre evoluindo, tá? Então isso aí é evolução. Se manter relevante no cenário da ilustração, claro. Você sempre vai estar querendo estar em alta ali, você sempre vai estar querendo aparecer, né? Quanto mais você aparece, mais trabalho você tem. Então, você tem que sempre estar aí na crista da onda, né? Como diria os nossos amigos da Jovem Guarda. Tá? Colocar você a um passo à frente da concorrência. Tá? Então, quanto mais você acompanhar a tendência, mais rápido você vai chegar naquela tendência, mais rápido você vai passar para aquela tendência, vai fazer ilustrações com aquela tendência. E, às vezes, alguns ilustradores, eles são mais resilientes ali, resiliente não, eles são mais fechados, né, para tendências, e você acaba ganhando ali a concorrência com eles, tá bom? Então, às vezes, você tem um traço mais moderno, mais alinhado, e existem clientes que eles pedem, por exemplo, ele tem um projeto e passa para, tipo, 3 ilustradores, tá? E os 3 ilustradores vão fazer um esboço. Já aconteceu comigo, tá? Vai fazer um esboço e ele vai escolher entre os 3. Acontece isso também. Se você tiver mais alinhado com o que a empresa quer, você ganha a concorrência deles, tá? E outra coisa também é concorrência, né? Como eu falei ontem lá do Behance, quando os diretores de arte, gente que vai comprar arte, entra lá para ver, vai ver ali o thumbnail, se estiver bem alinhadinho com tendências, também o cara vai já te procurar, tá bom? E outra coisa também é aumentar o seu repertório como ilustrador. Então, o seu portfólio vai ficar muito mais rico, com muito mais tendências, com muito mais trabalhos alinhados àquele momento, tá? Legal. Então, agora, sabendo tudo isso aqui, eu vou mostrar algumas tendências, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Essa aqui é uma tendência, tá? Uma tendência bem forte, já estava aí o ano passado, mas que cada vez mais eu acho que está ganhando espaço, que são os traços orgânicos, aqueles que parece que são feitos à mão, tá? Você vê aqui traços bem legais, com cores bem legais. As bordas das ilustrações são irregulares, né? Ela parece que foi feita com pincel. Algumas realmente são feitas com pincel, mas eles são tudo artes digitais, tá? Dá para fazer isso aqui com vetor? Dá para fazer também. A gente pode, é só colocar um pincel com textura, tá bom? Também dá para fazer com Procreate, com Photoshop, né? Então tem uma variedade aí de formas de você conseguir fazer isso daqui. E os setores que mais usam isso aqui, eu acho que são os editoriais. Tá? Os editoriais estão usando muito isso aqui. E também a propaganda, né? Alguma coisa para site também é bem legal, tá? Então tem bastante coisa aí que dá para você fazer usando esse estilão aqui, que é muito bacana. Esse aqui do meio é de um brasileiro, tá? Eu acho linda essa ilustração aqui. Ele tem uma... você vê ali que o corpo do animal fantástico ali é aquele branco ali. É bem legal essa composição aqui, acho linda essa ilustração. As outras também, né? Você vê que tem uma cor, a cor também bem trabalhada, bem escolhida. Tá? E a quantidade de cor aqui é bastante grande também, o que deixa bastante bacana também. Vamos lá, para a segunda. Formas geométricas, gente. Isso aqui é uma tendência bem forte e eu acho que fica bem legal e é um tipo de ilustração que parece até fácil de se fazer, mas você precisa ter conhecimento também, tá? Então, isso aqui exige muito estudo e estudo de formas, principalmente.
Então, você pode criar aí, por exemplo, você vê ali pessoas através de formas geométricas. Você pode criar animais ou objetos, né? E eu acho que fica bem bacana. E aqui também, mais uma vez, você tem que prestar atenção nas cores, você tem que fazer uma boa combinação e você tem que estar alinhado também com tendências de cores, tá? Então tem que estudar bastante cores. Começa a olhar a ilustração de outros artistas. Fique sempre atento a isso. Começa a separar aí, se você curte aí, separa cores que você curte, que você vê numa ilustração, e você faz uma biblioteca aí de cores para que fica legal. Ou então você também pode entrar lá no site do Adobe Color, que lá tem bastante coisa ali para você se basear em cores, tá? Mas fica bem atento a isso. Você vê aqui, bem legal, aqui, por exemplo, nessa caixa aqui, né, nesse box, vocês estão vendo, além de formas ali, né, tem texto também, que é bastante bacana, se você trabalhar muito bem com fonte, né? E tem ali também um halftone bem legal, tá? Então, você pode usar bastante esses elementos aqui, esse quadriculado, essa coisa meio pixelizada aqui da outra ilustração, também bastante legal. E tem ali, você pode ver ali também um que parece um gráfico ali, tá? Também é uma coisa que está sendo muito usada em design, que é esse tipo de gráfico, esse gráfico pizza, né? Que chama. Então, essa aqui é uma das tendências. Você pode trabalhar muito bem com ela. O minimalismo, né? Então, essa aqui é uma tendência, já estava aí o ano passado. Eu acho que vai continuar por muito tempo, tá? É você trabalhar com formas bem simples, tá? E mais uma vez aqui você não pode errar em cores, tá? Você tem que trabalhar muito bem com cores. Você vê que dá para fazer umas coisas muito legais e simples, bem simples. Isso é muito, mas muito procurado mesmo no mercado, tá? Então, isso daqui dá para usar em várias mídias aí, dá para usar para quem trabalha com interfaces, o pessoal que trabalha com web, para editorial, para publicidade, para tudo praticamente que você possa pensar, dá para trabalhar com minimalismo e os diretores de arte estão procurando bastante, tá? Então, às vezes, uma ilustração muito detalhada é legal também, porém, às vezes, o que o cara está procurando não é isso, tá? Então, é o que eu sempre falo, tem mercado para todo mundo. Tem um mercado para o cara que faz o minimalismo e tem também o mercado para o cara que faz o contrário, o maximalismo. Olha que palavra difícil de falar, tá? E aqui eu ainda coloquei ainda a palavra psicodélico, tá? Que também é uma tendência, né? Você trabalhar com coisas psicodélicas, com cores psicodélicas, tá? Então você vê que aqui já é uma bagunça de cores. Então você está vendo aqui, né? Esse negócio de tendência. A tendência é minimalismo. Não é só minimalismo. Você também pode trabalhar com o contrário, tá? Você pode fazer uma arte super detalhada, cheia de coisas, tá? Então você vê aqui o cara, né? Aquelas ilustrações viagem mesmo, cara. E vocês vão ver muito disso aqui em trabalhos internacionais. No Brasil, eu não tenho visto muito, mas fora do Brasil tem muito gente procurando por isso daqui. Se você entrar... hoje mesmo entrei no site do Behance e eu vi muita coisa desse estilo aqui. Eu estava procurando algumas referências, eu vi muita coisa nesse estilo aqui. E é bem bacana, né? Esse aqui, né, é um pouco mais... é um traço um pouco mais simples, né? Mas tem alguns que são bem complicadão. Eu coloquei esse daqui porque eu achei simples e eu acho que é legal você trabalhar também com traço simples. Então você vê ali que são todas ilustrações com traço e é um traço sem peso, né? Você vê que é o traço todo uniforme, tudo com o mesmo peso ali, tá? Não é uma coisa
aquele cartoon, cartoon de animação, cartoon de quadrinhos, né? É uma coisa mais leve, assim, tá? Então, isso daqui também é uma tendência. O próximo aqui, esse eu tenho visto muito, mas muito mesmo. Eu não vejo ninguém relatando sobre isso, mas está acontecendo muito, que é um cartoon com tendências orientais. Como assim tendências orientais? Gente, o mercado chinês, principalmente, eles vêm trabalhando muito com ilustração hoje em dia, tá? Então você vai ver muitas dessas ilustrações em comerciais chinês, né, em propagandas chinesas, até embalagens chinesas estão fazendo isso aqui, que é aquele cartoon mais, ele é mais moderninho, assim, e ele é com aquele tracinho fino também, tá? E uniforme. E eles usam muito esses splashes, eles usam muito ondas, né? Usa muito efeitos visuais na ilustração, tá? Então você pode ver aqui esse aqui no canto, esse no meu canto direito, que tem um personagem ali com uma espada na mão, tá? Você vê ali que tem aqueles efeitos, né? Coisa de velocidade. Então é uma coisa, são ilustrações bem energéticas, tá? E eu acredito que como é tendência na China, mas está aparecendo muito nos portfólios aí que você entra, principalmente no Behance, pode ter certeza que mais para frente vai surgir bastante disso aqui para a gente também. E eu já tenho visto, eu já vi, principalmente em embalagens, né? Eu já vi isso aqui em latinha da Pepsi, por exemplo, eu já vi em coisas, até em bebida alcoólica, tipo vodka, né? Da Absolute tem também, eles fazem esse tipo de coisa, tá? E eu acho bem legal também, porque tem essa letra, né? Esse caractere chinês, que eu acho muito bonito também, e que dá um destaque bem grande. Tá? Então, todas as ilustrações que eu tenho visto aqui, além da ilustração, eu vejo muito texto, muita tipografia. Tá? A tipografia misturada com a ilustração, né, dá aquele design bonito. Tá? Então, você tem que saber trabalhar também, além da ilustração, e saber deixar ali o espaço perfeito para entrar a tipografia, tá? Porque às vezes uma ilustração pode funcionar muito bem sozinha, mas a hora que você coloca a tipografia ali, acaba com toda a ilustração, tá? Então, isso daí também faz parte do nosso trabalho. A gente tem que saber trabalhar também com o espaço, deixar um espaço que seja legal para a tipografia, tá? E tudo isso vai depender também da direção de arte, tá? Quando vem, por exemplo, se você vai fazer uma embalagem, né? Embalagem sempre vai ter texto, né? Na embalagem. Então, o diretor de arte ele já tem que mandar o espaço que você tem para ilustrar. Então, você vai fazer a ilustração ali. Então, você já sabe onde vai cair o lettering, né? Onde vai cair aquele texto que precisa mesmo, o texto legal ali, e também a marca, né? Onde vai cair a marca ali, às vezes até o logo também. Tá? Então, você não precisa se preocupar com essa coisa aí de tipografia, mas você tem que saber qual é o espaço e você saber ilustrar ali junto com a tipografia, tá? Para que ela se combine. Bora lá. Ilustrações baseadas Como que é aqui, Henrique? Tira a minha cara aí, por favor. Aí. Ilustrações com cores suaves baseadas na natureza. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês. É aquela tendência, por exemplo, da consciência ecológica. Tá? Então, hoje em dia, e mais para frente, aí, principalmente esse ano aqui, eu acho que vai aparecer muito isso, que são as cores mais condizentes assim com natureza, tá? Que é verde, esse verde
mais pastel, o amarelo, tá? Trabalhar com a natureza, saber ilustrar plantas, saber ilustrar animais, tá? Então, aqui a tendência aqui, não, eu vou falar para vocês, não precisa ser exatamente desse jeito que está aqui nessas ilustrações, tá? E você vê aí que tem um traço mais parecido com aquele orgânico que eu mostrei lá no começo. Mas também pode ser outros tipos de traço, tipo o que eu faço, por exemplo, né? que é com traço um pouquinho mais grosso, ou sem traço também, aquela ilustração mais flat design. Então, tudo vai depender aqui, o que a gente está falando mais é cor, tá? As tendências de cores. Então, você pode encontrar isso aí na internet, não é uma coisa difícil de achar, tá? Mas praticamente são cores suaves, menos saturadas, são cores mais pastéis, mais clarinhas, mais gostosas de se ver, tá? Então, aqui, não é, a tendência aqui é cor só, tá? Bora lá que está acabando. Aqui está. Esse aqui também é uma tendência e o pessoal está falando bastante dessa tendência aqui. A gente ainda não vê muito, mas eu acho que vai ver mais no futuro, tá? Que é misturar 3D com 2D. Só que aqui também, né, gente, vai depender também de você aprender mais um software, né? Ou então você conseguir fazer no software que você já usa, conseguir fazer alguma coisa 3D, tá? Porque, assim, a maioria dos caras que fazem esse tipo de ilustração, eles têm um conhecimento em algum tipo de programa 3D, tá? Então, se você também curte aí, de repente você tem tempo para estudar um pouquinho, você pode tentar aí aprender também a mexer com uma outra ferramenta, que são as ferramentas 3D, tá? Eu recomendo para você o Blender, que é gratuito, e ele não é tão difícil, né? Tão difícil de aprender quanto outros que tem por aí. Tem alguns que são muito complicados. Eu mesmo já tentei mexer um pouquinho aí, principalmente no Maya, né? O Maya era terrível para se aprender. A curva de aprendizado é muito grande. Eu acho que o Blender é mais intuitivo, é mais fácil, mais tranquilo de você aprender. Tá? Mas se você conseguir fazer alguma coisa aí no 3D, você vê que são coisinhas, às vezes até simples, né? Se fazer, não exige muito conhecimento. Você não vai precisar fazer aquelas personagens de game, personagens super complicados com armadura e o caramba, né? Você vai fazer uma coisinha que seja um pouco mais gráfico, um pouquinho mais voltado para o que o mercado quer. E hoje em dia, a gente também, né, vê muita ilustração fofa, né? Aquelas ilustrações mais fofas que o mercado está pedindo, tá? Coisa muito agressiva não funciona muito bem com a ilustração comercial. A ilustração comercial é mais para coisas assim mais do cotidiano, coisas mais ou até mesmo fofa, né? Ou cartoon mais bacaninha, assim, tá? Então, isso daí. Eu acho que acabou aqui. Ah, não, tem mais um. Esse aqui sim é o último, tá? Então, outra coisa também que é tendência é você brincar, tá? Aqui você vai brincar com nostalgia. Então, você pode fazer ilustrações baseadas em, sei lá, nos anos 60, 70 até 50. Do jeito que você quiser. Então, é uma tendência você pegar alguma coisa retrô e transformar ela em algo mais moderno, tá? Seria o famoso retrô moderno. Então, isso aqui também exige pesquisa, que você olhe muito bem ilustrações que foram feitas por ilustradores nesses anos aí. Ou até mesmo aqui no caso, por exemplo, desse aqui do disco, é uma coisa mais gráfica, né? Aquela coisa dos anos 70 ali, que hoje em dia também volta, tá? Então, qualquer uma dessas épocas aí, se você misturar muito bem com o moderno de hoje em dia, você trazer para o lado
moderno, você consegue fazer coisas bacanas, tá? Por exemplo, essa aqui, tá escrito aqui Berlim, seria tipo um pôster, né? Alguma coisa chamando, como se fosse aqueles pôsteres antigos, né? De cidades, tá? E também é uma coisa que é uma tendência forte aí. Eu tenho amigos até que estão se especializando só nisso aqui, só fazer posters, só que eles pegam assim, eles pegam, visite Endor, né? Que seria aquela lua lá do Star Wars. Visite aquela cidade lá aqui do Senhor dos Anéis, ou visite Nárnia, sabe? Então eles começam a misturar, fazer esse tipo de trabalho aqui, só que como se fosse um pôster mesmo, aqueles pôster que você vê em agência de turismo, né? Mas da agência de turismo de antigamente, que era bem mais bacana do que hoje em dia. Sempre com ilustração, né? Sempre tinha ilustração. Hoje é mais foto. Tá bom? Então, esses aqui são algumas das tendências que eu identifiquei. Eu acho que existem mais, né? Vocês podem até encontrar mais. Sempre lembrando, pessoal, você não precisa pegar e mudar totalmente o seu estilo, tá? É só você dar uma adaptada para algum dessas tendências aqui, que vai dar bom também, tá bom? Vamos voltar aqui então para minha cara, e se vocês tiverem alguma pergunta aí, já podem fazendo, tá? Hoje realmente vai ser mais curta a nossa live, tá bom? Então, a tendência é isso daí, gente. Tendência é mais para você se basear. É uma base, tá? Para você saber o que os clientes estão pedindo. E como vocês sabem, né? O cliente é quem manda, né? Todo o nosso trabalho é baseado nos clientes, tá? Então, se você vê aí uma tendência forte que você gosta e que tá rendendo aí grana, você pode partir para ela, tá? Adapta aí o seu estilo para a tendência, tá bom? Vamos lá, Marcele. Tenho visto muita coisa com referência de séries e filmes também. E é legal, Marcele, porque essas tendências que estou falando aqui, eu já vi muita coisa. Eles pegam cenas da série ou do filme e fazem nesses traços aqui. Eu já vi bastante, tá? Tem surgido muito também posters, por exemplo, posters de filme que eles estão fazendo a versão do ilustrador, e o pessoal está usando muito vetor também. Tá vetorizando e dando uma cara bacana, né? Com cores bem legais também. Então, é uma tendência também. É bem legal. E para o pessoal também que trabalha com POD, né? A gente que trabalha com POD, dá para usar um pouco dessas tendências aqui e misturar com coisas de séries e filmes também, que é uma coisa que o pessoal gosta, né? Gosta de consumir. Se o cara gosta de uma série, ele acaba comprando produtos daquela série, tá? Veja aqui atrás, por exemplo, eu tenho as minhas aqui. Edu, essa tendência de pessoas com braços e pernas enormes, vale a pena se basear ou já está meio saturado? Tá, esse daí é o flat design, né? Eu acho que não está saturado, não. Ainda está rolando bastante. Vamos ver até onde vai, tá? Não é assim, a tendência, às vezes, aquela tendência chega uma hora que acaba, claro, como qualquer outra, tá? Às vezes uma coisa que é muito bonita, você acha muito bacana, acha hoje em dia, e acha que não vai acabar, um dia acaba também, às vezes às vezes a ilustração, a tendência se torna pior do que, né, já era, às vezes existe aquelas tendências que, né, aquela ilustração super detalhada, super bonita, e às vezes acontece da tendência a ir para o lado mais minimalista, como está acontecendo agora, tá? Eu mesmo, né? Eu acho que você também curte muito coisa mais detalhada mais o minimalismo está aí e a gente tem que conviver com ele, tá? Graças a Deus agora está voltando o contrário, né? Aquela ilustração mais detalhada, mais cheia de coisa. Tem alguma tendência que seja atemporal?
Assim, eu acho que cartoon, por exemplo, é uma coisa que não sai nunca, né? Não sai de tendência, não sai da moda nunca. Ele só assim, por exemplo, o cartoon mais moderno hoje em dia, né? Esse cartoon, né, que foge um pouquinho daquela animação clássica da Disney, por exemplo. Mas também está voltando um pouquinho desse negócio aí da nostalgia, né? Então, você vê aí cartoons baseado em animação dos anos 30. Você está vendo bastante. Você vê aí a animação do Cuphead, por exemplo, né? Que é um game, né? Do Cuphead. É baseado aí nos anos 30, naquele cartoonzão, né? Que eu acho muito legal. Eu curto pra caramba, né? Com aqueles braços todo mole, assim. Eu acho bem bacana aquilo. Então, mas assim, eu acho que as tendências vão e voltam sempre, tá? Mas cartoon sempre continua. Você só precisa estar sempre modernizando o seu cartoon para ele ficar mais, né, mais perto aí da tendência. Mas eu acho que o cartoon e o desenho mais realista, aí eu acho que não sai de tendência nunca. É bem atemporal. Search and Find é um estilo saturado, tipo onde está o Wally? É o famoso Doodle, né? Eu acho que não está saturado, não. Eu acho que ainda tem um pouquinho de caldo aí, né? Se a gente espremer um pouquinho essa laranja aí, sai um pouquinho de caldo ainda, tá? Mas assim, aquele estilão mesmo, onde está o Wally, é aquele que, né? Milhares e milhares de coisas, eu já não vejo tanto, tá? Mas eu vejo muito, assim, por exemplo, principalmente em estamparia, né? Essa estamparia, aquela estampa mesmo, que, né, que estampa o rolo mesmo do tecido, eu ainda vejo isso. Mas, assim, para propaganda, para coisas assim, mais que rende mais dinheiro, eu já não vejo tanto, tá? Eu acho que num pôster de shopping center, e também já vi embalagem, mas eu acho que eu acho que ainda tem alguma coisa, mas é bem menos, tá? Bem menos. Tá diminuindo bastante. Então a tendência é isso, né? Ela vai, cresce e às vezes ela some, desaparece. Tipo esse daí, como o Edu falou aí das pessoas com mãos enormes, pés enormes. Um dia vai acabar, um dia não tem jeito. Não é uma coisa que seja temporal. Um dia acaba. Marcelo, qual estilo você acha que já está saturado? Saturado. Nossa, me pegou agora, hein? Que está saturado. Eu vejo muito esse cartoon, tipo animação, principalmente para a criação do personagem. Esse tipo da Disney, mas não o tipo aquele Atlantis. Não sei se vocês lembram dessa animação. Do Hércules. Hércules não. Ou A Onda do Rei, sabe? Aquele tipo de cartoon um pouquinho puxando mais para o realismo, assim. Eu acho que quanto mais estilizado agora, é mais tendência. O cartoon mais estilizado está mais na tendência do que esse tipo de cartoon aí, que puxa um pouquinho mais para o realismo, assim. Mas existem mais coisas, tá? Eu não vou lembrar agora de cabeça. Sei lá, o que mais? Eu acho que também tem o hiperrealismo. O hiperrealismo não está funcionando muito bem hoje em dia. Tá? Pode ser que não tenha saído de tendência ainda, mas não é uma coisa muito usada. Hoje em dia tem que ser mais minimalista mesmo. Beleza. Bom, gente, então a gente vai ficar por aqui hoje, tá bom? Segue eu lá no Insta também, gente. Rubens Scarelli, tá? Tá muito legal, o pessoal curtindo bastante lá no Insta também. Tá bem legal, a gente dá bastante dica lá para vocês. Tá ok? Então, não se esqueça de inscrever também aqui no canal, se você curtiu, se você curte, e dá um like aqui também para a gente, para ajudar nós. Tá legal?
Então, até amanhã para vocês e vem comigo que vocês passam de ano.